Bom, agora nós vamos falar ao vivo com o jornalista João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Oi, João, bom dia para você. Bom dia, Nájila. Bom dia, Maiara Martins e ao telespectador do Bom Dia News. Você conferiu agora, né? Tribunal de Contas do Estado está de olho, continua o trabalho de fiscalização, principalmente nesse momento, em relação aos contratos dos municípios e também do Estado. Isso é muito importante, afinal de contas, a gente sabe que hoje o esforço concentrado com investimentos na área da saúde, sem dúvida nenhuma, os municípios, apesar da crise financeira, e também o Estado, estão recebendo aí vamos dizer, uma injeção de ânimo do governo federal por conta dessas transferências, principalmente com foco aí na estruturação da rede hospitalar, e a atuação do TCE é importante por duas questões. Primeiro, porque a gente sabe que muitos municípios, pequenas prefeituras, por exemplo, não têm aquela estrutura, aquela condição de contratar assessorias especializadas nessas áreas, então o TCE também pode dar essa contribuição, orientando como aplicar bem um recurso. A gente sabe que a legislação muda muito e nem sempre os municípios estão muito atualizados quanto a isso. A Corte de Contas também pode dar essa contribuição, não só fiscalizando, mas orientando formas de contratação, orientando aí para que o gasto seja bem feito, que é o que a sociedade precisa. E, claro, fiscalizando, porque é o papel do TCE, até porque é a fiscalização que vai garantir que esse recurso que está chegando vai ser aplicado onde realmente precisa, beneficiando, assim, a população que tanto espera esses benefícios, né, essas medidas. João, inclusive até porque a gente está aí na situação em que tanto o Estado quanto alguns municípios, com decretos de emergência e decretando estado de calamidade, que isso permite algumas agilidades, pular algumas burocracias que aconteceriam se o Estado e os municípios não tivessem nesse estado de calamidade. E ainda falando nesse assunto, em sessão remota lá na Câmara dos Deputados, essa semana o deputado federal Flávio Nogueira, ele destacou a sua preocupação em relação ao preparo dos hospitais já existentes e também dos hospitais de campanha no Brasil todo para tratar dos infectados da Covid-19. Vamos ver o que foi que ele falou sobre o assunto. A preocupação maior a partir desse momento é sobre as condições dos hospitais, os atuais, e também esses hospitais de campanha que estão sendo instalados pelo governo dos estados, governo federal e também dos municípios, é sobre a capacidade desses hospitais de estarem tratando com presteza esses pacientes e principalmente aqueles mais graves que necessitam de tratamentos intensivos. Não é somente dizer que temos uma unidade de tratamento intensivo que esse paciente grave possa ter a garantia de estar sendo bem tratado. Olha, precisa-se em todos os casos, em todas essas unidades, de uma equipe multidisciplinar que tenha realmente capacidade de tratar esses pacientes. Necessita de um profissional, um médico, com capacidade e com presteza de estar intubando ali, com certa rapidez, um paciente com grave insuficiência respiratória que chega em determinado tempo, em determinada ocasião. Nem todo médico sabe intubar um paciente por via orotraqueal. Somente o isolamento social faz com que diminua as internações hospitalares, diminua a necessidade de estar dirigindo, encaminhando esse paciente para um tratamento numa unidade intensiva, que nem sempre pode ser uma unidade capaz de tratá-los. Bom, João, são pontos realmente que valem a observação, embora a gente esteja no momento em que toda ajuda é bem-vinda, mas a gente sabe que o estado do Piauí já tinha algumas deficiências no que diz respeito à área da saúde. Mas, enfim, o que pode ser feito agora, nesse momento de realmente urgência e emergência? Do deputado Flávio Nogueira, que é médico, né? Uma autoridade aí na área da saúde. E essa preocupação dele realmente é
é muito válida, porque, como ele bem falou, não é necessário ter uma certa experiência. Na verdade, é uma doença muito nova, né, Nájila e Mainara? Nem mesmo os profissionais de saúde têm ainda o costume de lidar com pacientes com essa doença, até porque ela é recente, chegou agora aqui no estado. Também é uma preocupação o fato de não ser apenas um médico, um enfermeiro, pelo contrário, é necessário vários profissionais, cada um especializados nessa área, o que também eleva para o poder público uma outra preocupação, que é a questão do gasto. Afinal de contas, a gente sabe que a manutenção de uma UTI é algo que realmente custa muito dinheiro, até porque ela demanda muitos profissionais qualificados, com expertise nesse tipo de serviço. Portanto, para o poder público é um desafio muito grande também. A gente sabe que a gente espera planejamento, a gente precisa cobrar agilidade, mas reconhecendo também que realmente é um desafio muito novo para todo mundo, para os profissionais de saúde e também para a própria gestão pública, que nesse momento precisa realmente concentrar esforços para adquirir o maior volume de recursos possíveis e aplicar, né, nessa área da saúde, claro, tendo a responsabilidade de dar as condições reais de atendimento à população. Então, realmente, são várias as preocupações que o deputado Flávio Nogueira chama aí nesse contexto dos hospitais de campanha, né, que estão sendo montados aí por todo o país, e, obviamente, obriga a gente, né, nós, a imprensa, a acompanhar de perto essa situação, porque, de fato, porque, de fato, é um desafio novo, né, um problema novo, e, como a gente pode perceber, nem mesmo os profissionais da saúde estão puxar com isso, tendo em vista que é uma doença recente, uma doença recém-chegada. Pois é, João, já não é segredo para ninguém que o médico Henrique Mandetta não é mais ministro da Saúde. E quem primeiro fez o anúncio foi o próprio Mandetta nas suas redes sociais. Mas o presidente Bolsonaro passou a informação ontem ao lado do novo ministro. Foi realmente um divórcio consensual. Porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida, para todos nós, está em primeiro lugar. A questão do coronavírus se abate sobre todo o mundo, e cada país tem as suas especificidades. Como bem disse o chefe da OMS, o Brasil não é diferente. Como presidente da República, eu coordeno 22 ministérios. E na maioria das vezes, o problema não está afeto apenas a um ministério. Quando se fala em saúde, fala-se em vida, a gente não pode deixar de falar em emprego. Que uma pessoa desempregada, ela estará mais propensa a sofrer problemas de saúde do que uma outra empregada. E desde o começo da pandemia, eu me dirigi a todos os ministros e falei da vida e do emprego. Bom, João, esse aí é só um trechinho da fala bem extensa do presidente Bolsonaro ontem, durante o anúncio da saída de Mandetta do Ministério da Saúde. Eu não sei se você acompanhou pela televisão ontem, mas deu para sentir um clima assim, extremamente baixo astral, até mesmo na voz do próprio Bolsonaro, hein? Com certeza. Apesar de não ser novidade, como você bem antecipou, a saída do ministro, porque desde há uns 15 dias, né, que a gente vinha falando dessas divergências entre o ministro da Saúde e o presidente da República, sem dúvida nenhuma, o fato de alterar a equipe administrativa, principalmente o cargo de ministro da Saúde, em meio a toda essa pandemia, com certeza o fato por si só já traz muitas dúvidas e mostra que realmente não estamos tendo assim um planejamento que a gente esperava. Afinal de contas, você trocar quem está comandando, né, as ações práticas, no momento em que essas ações são essenciais, inclusive para garantir a saúde e a vida da população,
isso gera um transtorno não só político, um transtorno inclusive na esfera pessoal, na esfera social do país. Por isso que essa troca de comando no Ministério da Saúde tem sido a pauta realmente de todo o país. A gente sabe que o ex-ministro agora, né, Mandetta, tinha uma popularidade muito alta também. Isso chama mais atenção ainda, porque a gente está tirando, o presidente Jair Bolsonaro tira do cargo um ministro que tinha aprovação popular, o que normalmente não acontece, né? Na gestão pública a gente vê gestores saindo por problemas de desempenho. E no caso da demissão do Luiz Henrique Mandetta, a saída foi por divergências políticas e públicas, né, com o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que é até comum um assessor e o seu chefe ter divergências, mas à medida em que elas se tornam públicas, isso gera um clima de instabilidade. Realmente ficaria muito difícil a permanência do Mandetta no cargo de ministro da Saúde. Então, esse tom da fala do presidente Jair Bolsonaro demonstra exatamente isso. Ele tomou uma medida, mas com certa preocupação, porque o cenário inspira uma responsabilidade muito grande por parte desses gestores e, claro, as consequências disso a gente ainda não sabe quais são, mas torce e espera que sejam as melhores possíveis. Exatamente. João, nós já temos aqui no nosso telão a foto do novo ministro da Saúde, o médico infectologista Nelson Teich. Ele que agora tem uma missão super importante. E essa fala que você acabou de deixar em relação a tudo isso que está acontecendo nesse momento de pandemia, trazendo aqui para o nosso dito popular, o que aconteceu foi que o presidente acabou de trocar um pneu com o carro andando. Agora, o que a gente torce é que esse pneu tenha sido bem trocado, bem colocado, para que ele não possa nos trazer acidentes mais à frente. Até porque, só complementando o que a Nájila falou, até porque o novo ministro aí da Saúde ontem, né, ele tem essa experiência, porque é médico, oncologista, né, e ele tem essa experiência também, inclusive no Ministério da Saúde. Ele ontem deu declarações de que deve estar em sintonia com o que diz Bolsonaro, né, mas tentou amenizar um pouco a situação, inclusive defendendo um pouco o isolamento horizontal, pelo menos por enquanto se estrutura esse sistema de saúde. Você acompanhou essas declarações do novo ministro, João? Sim, Mayara, e elas são muito importantes. Afinal de contas, a primeira impressão, né, como diz o ditado, é a que fica, e o discurso inicial do novo ministro, ele é interessante porque, como a saída do Mandetta foi por divergências públicas com o presidente, esperava-se, né, que logo nesse primeiro momento o ministro se alinhasse completamente ao discurso do presidente, e não foi isso que ocorreu bem. O ministro demonstrou, né, uma certa personalidade ao discordar ali na frente do presidente da questão do isolamento social. Todo mundo sabe que o presidente Jair Bolsonaro é pessoalmente contra o isolamento horizontal, e o novo ministro deixou claro que nesse momento ele é essencial. Pesou também na fala do novo ministro a experiência dele com a economia, né, já que ele tem uma certa especialização na área, também é empresário, conhece mais ou menos esse segmento da iniciativa privada, enfim, sabe que... E fez questão de colocar a saúde e a economia como um complementando ao outro, né? No discurso que a gente tem visto, dessa dualidade, inclusive, é muito criticada no segmento político, está essa questão de um lado a saúde, de outro a economia. E o novo ministro teve essa preocupação de, no discurso dele, dizer que uma está complementando a outra, e ressaltando aí os pontos muito parecidos com a fala do economista Fernando Galvão, que a gente ouviu agora há pouco no Bom Dia News, de que o sucesso no combate à doença vai ser determinante para que a gente tenha uma recuperação econômica o mais rápido possível. Afinal de contas, não faz muito sentido apressar as questões econômicas se de repente a saúde piora e aí lá na frente a gente tem que voltar do zero num contexto muito mais complicado, porque à medida em que o cenário venha a piorar, isso causa um reflexo, inclusive psicológico, em toda a população. Então, o discurso do novo ministro foi muito nesse sentido, de colocar a saúde e a economia como fatos complementares. Discordou um pouco do presidente Jair Bolsonaro, o que é uma novidade. O que a gente espera, né, também é que essas discordâncias sejam resolvidas internamente, né? Afinal de contas,
à medida em que essas discordâncias viram jogo político, vêm a público, elas se tornam um jogo político e isso pode contaminar, vamos dizer assim, as ações do governo federal, que nesse momento precisa de unificação e de muita unidade para concentrar esforços aí no combate à pandemia. João, e ontem, né, já depois desse anúncio de substituição de ministros, esse assunto repercutiu também aqui no Piauí, entre os senadores aqui do estado. O senador Marcelo Castro, que já foi ministro da Saúde no governo Dilma, por exemplo, ele se manifestou após essa demissão de Luiz Henrique Mandetta. Vamos ouvir aí o que foi que ele falou sobre a sua opinião sobre essa substituição. Aconteceu hoje aquilo que já estava previsto, a demissão do ministro Mandetta. O Mandetta foi um bom ministro, operoso, competente, dedicado e teve que enfrentar essa pandemia que é, sem nenhuma dúvida, uma das maiores da história da humanidade e, infelizmente, houve uma discordância da sua posição com a do presidente da República, o que redundou na sua demissão hoje, o que já era esperado. Então, como médico, como ex-ministro da Saúde, como homem público, senador da República, quero aqui prestar minha total solidariedade ao ministro Mandetta e dizer que ele foi demitido muito mais pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, do que pelos seus defeitos. Muito mais pelo que estava fazendo de bom para a saúde do Brasil do que por qualquer outro motivo. Assume um novo ministro. Quero desejar ao novo ministro todo o sucesso do mundo e que ele seja muito prudente e cuidadoso. O Ministério da Saúde tem um excelente quadro de técnicos. Bom, segundo Marcelo Castro, Mandetta foi demitido mais pelas suas qualidades do que pelos seus defeitos. Isso significa dizer que Bolsonaro valoriza mais os defeitos do que as qualidades, João? Olha, Nájila, a fala do senador Marcelo Castro é bem forte, né? E é de quem assume realmente um papel de opositor, o senador que vem tendo vamos dizer assim, uma atuação de independência, né, junto ao governo federal. E realmente, ao avaliar a saída do ministro Mandetta dessa forma, ele faz críticas diretas à gestão do governo Jair Bolsonaro. E coloca no colo do presidente aí a imagem de que realmente o presidente demitiu o Mandetta mais por vaidade, sem se preocupar muito com a questão da saúde. Desejou sorte aí ao novo ministro, e essa fala do senador Marcelo Castro, ela destoa um pouco da fala dos demais senadores aqui do Piauí. Ontem à tarde, aqui pelo Jornal Dia, a gente teve a oportunidade de conversar tanto com o senador Ciro Nogueira quanto com o senador Elmano Ferrer, e a visão deles é um pouco diferente. O senador Ciro Nogueira fez questão de ressaltar o bom trabalho de Mandetta, mas disse que é muito complicado permanecer no cargo quem tem discordâncias com o seu chefe, né? Que é uma questão natural da política. E o senador Elmano Ferrer também fez questão de ressaltar o bom trabalho de Mandetta, mas elogiou muito o currículo do novo ministro. Também mantém o perfil técnico, né? Médico, tem uma certa experiência, bem reconhecido lá no Rio de Janeiro, e o que a gente espera realmente é que, apesar desse comportamento do presidente Jair Bolsonaro, de muitas vezes ser impulsivo naquilo que ele quer, o novo ministro tem aí pulso para demonstrar que nesse cenário todo de combate à pandemia é preciso priorizar a ciência, é preciso priorizar o conhecimento científico. A cobrança do senador Marcelo Castro é exatamente nesse sentido. Que o novo ministro tenha pulso para, quando necessário, bater de frente com o presidente, claro, sempre sabendo da sua responsabilidade e de que uma nova troca no comando do ministério é tudo aquilo que ninguém quer, né? Ninguém precisa passar por um novo trauma desse, nem o governo, muito menos a população brasileira. João, durante o anúncio da demissão de Mandetta, Bolsonaro falou também sobre a autonomia dos municípios adotadas para evitar a proliferação da Covid-19. Jamais eu mandaria as minhas Forças Armadas prender quem quer que seja que estivesse nas ruas. Jamais eu, como chefe do Executivo, vou retirar um direito constitucional de ir e vir, seja qual for o cidadão. Devemos tomar medidas, sim, para evitar
a proliferação ou a expansão do vírus, mas pelo convencimento e com medidas que não atinjam a liberdade e as garantias individuais de qualquer cidadão. Jamais cercearemos qualquer direito fundamental de um cidadão. Quem tem poder de decretar estado de defesa ou de sítio, depois de uma decisão, obviamente, do Parlamento brasileiro, é o presidente da República, e não o prefeito ou o governador. O excesso não levará à solução do problema, muito pelo contrário, se agravará. E como venho dizendo desde há muito, e tenho certeza, temos amigos aqui da ação da MB, Instituto de Medicina Brasileira, que o remédio para curar um paciente não pode ter um efeito colateral mais danoso do que a própria doença. Bom, João, se é o presidente da República que tem autonomia para orientar os estados e municípios, no caso o STF, que disse que essa autonomia é dos municípios, não é válida? A gente fica na dúvida agora. Você tocou na questão essencial do discurso do presidente Jair Bolsonaro. A mágoa dele, vamos dizer assim, o recado dado por ele foi exatamente para essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu aos estados e municípios a autonomia para decidir sobre as restrições, né, sobre as questões do isolamento social em seus respectivos locais. Então, isso deixou o presidente Jair Bolsonaro bastante contrariado, e nesse recado ele foi muito claro de que cabe ao presidente da República declarar estado de defesa de sítio após uma aprovação após a aprovação do Parlamento, né, do Congresso Nacional. Então, essa fala do presidente Jair Bolsonaro, ela tem esse ponto central, né, na sua questão, e claro, mais uma vez ele demonstra seu descontentamento com as políticas defendidas pela maioria dos governadores e dos prefeitos, que é do isolamento social. Então, o presidente Jair Bolsonaro, acostumado a levar tudo para esse campo político, ele realmente, em seu discurso, deixa muito claro o seu descontentamento com esse reconhecimento do STF, dá uma cutucada aí na Corte Suprema e deixa muito claro também sua insatisfação com governadores e prefeitos. Ok, João, muito obrigada por sua participação hoje, durante toda a semana. Bom final de semana para você e até segunda-feira. Obrigado, Nájila. Hoje é feriado também, né? Aniversário de Teresina. A Maiara Martins, um bom dia para você e para todo o telespectador. Obrigada, até segunda.